Neymar vai mesmo para a Copa do Mundo? E você, sabia que tem jogador famoso se recusando a entrar em campo só para poder mudar de time daqui a pouco? Pois é, hoje o futebol virou uma verdadeira novela de bastidores. Uma história onde um contrato cheio de pegadinha pode fazer o seu clube de coração gastar uma fortuna por um jogador que vive no banco de reservas. Fique ligado, porque o esporte mudou e quem não toma cuidado com as contas acaba sofrendo no campo e na justiça. Sejam muito bem-vindos ao Sem Clubismo Futebol Clube. Aqui nós deixamos a paixão cega de lado para explicar o futebol de um jeito simples, direto e sem enrolação. Hoje vamos contar tudo sobre a nova era do São Paulo, o esconde-esconde de jogadores do Botafogo, a dinheirama do Flamengo contra o sufoco do Corinthians e, claro, as últimas bombas sobre a seleção brasileira. Antes de contar essa história, vamos combinar um negócio bem rápido. Se você já é de casa, acompanha o nosso canal e gosta da nossa resenha, deixa o seu like agora mesmo, para dar aquela força para o canal. Agora, se essa é a sua primeira vez aqui, eu peço o oposto. Guarda o seu like, não se inscreve ainda. Assiste o vídeo até o final. Se a nossa conversa te ajudar a entender de verdade o que está rolando nos bastidores, aí sim você deixa o seu like e faz a sua inscrição. Combinado? Vamos começar conversando sobre o São Paulo Futebol Clube, porque o Morumbi está vivendo dias de pura novela, com direito a troca de comando, contas preocupantes e até caso de polícia. Para tentar arrumar casa, o clube trouxe de volta o técnico Dorival Júnior. O salário do homem e da sua equipe é pesado, cerca de R$1,5 milhão por mês. Mas para aceitar o convite, o Dorival bateu o pé e exigiu da diretoria pelo menos 4 reforços de peso para a janela de transferências, que abre no dia 20 de julho. A primeira missão dele na Barra Funda é conversar com o zagueiro Arboleda para colocar ordem na casa. Além disso, teve mudança na preparação física. Sabe o Celso Rezende, que sempre trabalhou com o Dorival? Ele vai se aposentar. Por isso, quem assume o comando dos treinos físicos é o Pedro Campos, um profissional que já está no São Paulo há muito tempo e conhece o pique e o cansaço de cada jogador. Mas a grande dor de cabeça do torcedor são paulino hoje atende pelo nome de Cauli. O meia veio do Bahia num rolo que envolveu perdão de dívidas. Só que o contrato dele veio com uma baita de uma pegadinha. Se o Cauli jogar pelo menos 45 minutos em 25 jogos no ano, o São Paulo é obrigado a comprar ele em definitivo. E sabe qual é o preço? 2 milhões de euros, que dá em torno de uns 12 milhões de reais. Até agora ele já atingiu 9 jogos com essa meta. Mas com o tanto de partida que tem pela frente, esse gatilho vai disparar rapidinho. E aí vem a pergunta que não quer calar. O futebol que o Cauli está jogando vale 12 milhões de reais? Muita gente acha o jogador muito lento, sem aquela vontade de resolver o jogo. Que um camisa 10 exige, né? Com o cofre do clube quase vazio, gastar essa grana pode virar um problemão. E você que está torcendo para o zagueiro venezuelano Ferrarese voltar correndo do Botafogo para ajudar o São Paulo, pode tirar o cavalinho da chuva. No contrato não tem como ele voltar antes do tempo. Ferrarese saiu do São Paulo chateado porque estava esquecido no banco de reservas. O Botafogo gostou do futebol dele e tem a opção de comprar o passe por 6 milhões de euros. O mais provável é que os dois clubes façam uma troca definitiva no final do ano. O Ferrarese fica no Rio de Janeiro e o atacante Arthur fica de vez no São Paulo, sem ninguém precisar desembolsar nenhum dinheiro. Para piorar o clima, os moleques do Sub-20 estão numa draga danada. Sob o comando do ex-jogador Júlio Batista, que substituiu o Alan Barcelos, o time já está 5 jogos sem vencer nenhum, amargando a zona de baixo da tabela. Pela primeira vez na história, o torcedor está com medo dos garotos de Cotia serem rebaixados no Campeonato Júnior. E como desgraça pouca é bobagem, a confusão saiu de campo e foi parar na justiça. Uma advogada protocolou uma denúncia direto no Ministério Público de São Paulo contra os diretores Rui Costa e Carlos Belmonte. A acusação é de gestão temerária, que em bom português significa administrar mal o dinheiro do clube e aumentar as dívidas além da conta. Se o Ministério Público aceitar a denúncia, a diretoria do São Paulo vai ter que se explicar perante um juiz. Saindo de São Paulo, pegando a ponte aérea para o Rio de Janeiro, a SAF do Botafogo virou assunto do momento por causa de um esconde-esconde de jogadores, por causa do regulamento da CBF. A regra do Brasileirão é clara: se um jogador fizer 13 partidas por um clube, ele não pode mais jogar por nenhuma outra equipe da primeira divisão. Sabendo disso, o volante Danilo, que vive sendo chamado para a seleção, usou a cabeça e pediu para não jogar a última partida contra o Corinthians. A desculpa oficial foi problemas pessoais, mas a verdade é que ele estacionou exatamente em 12 jogos.
Por que isso? Porque o Danilo quer ir jogar na Europa e o Botafogo precisa vender o jogador. Eles estão pedindo algo em torno de 30 milhões de euros. Mas, se nenhuma boa proposta lá de fora aparecer, o Danilo não quer fechar as portas para outros clubes do Brasil. Ele pode assinar com o Palmeiras ou com o Flamengo, por exemplo. Se ele tivesse entrado em campo e feito o 13º jogo, no Brasileirão ele não poderia mais jogar por nenhum outro clube. Malandragem pura de mercado, né? Quem fez quase a mesma coisa foi o zagueiro Barbosa. Ele também completou seu limite de jogos. Só que ele chorou na despedida no estádio Newton Santos porque está de malas prontas para ir para o Palmeiras. Mas o bastidor dessa história é quente. O Barbosa revelou que a diretoria do Botafogo tentou empurrar ele de qualquer jeito para o Cruzeiro, porque o time de Minas estava oferecendo mais dinheiro que o Palmeiras. Só que o jogador já tinha se apalavrado com o Palmeiras, bateu o pé e falou que não ia. Desse jeito, o Botafogo teve que aceitar a transferência para o Palmeiras mesmo. No futebol de hoje, não adianta o clube querer mandar o jogador para algum lugar se ele não quiser ir. E toda essa dança de cadeiras do Botafogo vai estourar no jogo contra o próprio São Paulo. O Botafogo vem para o Morumbi totalmente remendado. Além do Danilo e do Barbosa, que estão saindo de time, o time também perdeu os laterais Pontes, o volante Medina e o Alex Telles, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Mesmo vindo uma vitória importante contra o Corinthians por 3-1, a torcida do Botafogo está preocupada com os desfalques, né? Agora, vamos falar do tamanho do bolso dos clubes, porque a diferença entre quem está rico e quem está quebrado no Brasileirão está ficando assustadora. O Flamengo, comandado pelo presidente Bap, colocou uma meta na mesa que parece coisa de outro mundo. Eles querem faturar 3 bilhões de reais, com B mesmo, bilhões, até o ano de 2030. Para conseguir todo esse dinheiro, o Mengão virou uma máquina de negócios. Os caras vão construir um hotel de luxo dentro da sede da Gávea, querem colocar em todo jogo no Maracanã 71 mil pessoas e estão inventando até um aplicativo para você pedir comida e bebida direto da sua cadeira do estádio. Como se não bastasse tudo isso, eles ainda vão lançar uma marca de roupas femininas chamada Gavi, porque eles descobriram que mulheres compram muito mais roupas casuais do que os homens. É o Flamengo tentando virar uma grande empresa. Já dentro de campo, o resultado não foi muito bom. Eles empataram em 1-1 com o Atlético Paranaense com um gol de Pedro, que já tem 17 gols no ano e torce para ser convocado hoje à tarde para a Copa do Mundo. Enquanto o Flamengo faz planos para ganhar bilhões, o Corinthians vive o drama de quem deve bilhões e precisa vender o almoço para pagar a janta. O diretor Marcelo Paes foi para a TV do clube dizer que não tem nenhuma proposta oficial na mesa por nenhum jogador. Mas a verdade é que o presidente do Timão já avisou: o clube precisa urgentemente vender pelo menos um titular para pagar as contas do mês. E vender por um preço bom. O grande vilão dessa história é a folha de pagamentos do clube, que está sufocando o time. Só o holandês Memphis Depay custa incríveis 6 milhões de reais por mês de salário. Para tentar aliviar o caixa, o Corinthians está torcendo para os russos do Zenit comprarem o lateral Mateuzinho por 7 milhões de euros. Para tentar organizar a bagunça, o Corinthians vai dar férias para seus jogadores a partir do dia 31 de maio, por causa da pausa da Copa do Mundo, e vai fazer uma intertemporada no Paraná quando voltar para tentar salvar o resto do ano. Para fechar o nosso papo, vamos entrar no clima que todo mundo ama, a Copa do Mundo. Hoje, no final da tarde, o técnico Carlo Ancelotti vai soltar a lista oficial dos 26 jogadores que vão defender o Brasil no Mundial. E a expectativa está mexendo com o país inteiro. O jornalista Thiago Asmar soltou uma bomba antecipada nos bastidores. Neymar está confirmado na lista da Copa do Mundo. Cara, esse é o tipo de notícia que divide opinião. Você convocaria o Neymar para a Copa do Mundo? Mesmo ele não estando 100% fisicamente, é o tipo de jogador que não pode ficar de fora? Ou ele só deveria ser convocado se estivesse 100%? Deixe sua opinião nos comentários. Além do Neymar, o Ancelotti tem outras dúvidas na cabeça. No gol, quem vai ser o terceiro goleiro? O Bento, que falhou no último jogo, ou o Hugo Souza, que tem jogado muito bem? Na zaga, leva o veterano Thiago Silva ou o Léo Pereira do Flamengo? E no ataque, os jovens como Endrick e Igor Thiago estão cavando uma vaga de última hora. Por falar no Neymar, a última partida dele no Santos virou uma comédia de erros que até virou meme na internet, né? O Peixe estava perdendo por 3-0 para o Curitiba, quando o Neymar saiu para tratar um problema na perna, uma dor na perna. O auxiliar técnico resolveu fazer uma substituição para tirar o Escobar, que é o camisa 31. Só que o árbitro se atrapalhou todo com os botões e ergueu a placa com o número 10 do Neymar.
O Neymar saiu para ser atendido e quando ele tentou voltar, a arbitragem não deixou, dizendo que ele já tinha sido substituído. Aí armou a confusão, né? Lamentável. Para variar, a arbitragem brasileira cometendo erro após erro, parece episódio dos Trapalhões, né? Já na internet, teve torcedor do Santos querendo anular o jogo na justiça por causa desse erro da arbitragem. Mas, sendo bem realista, a chance disso acontecer é quase zero. Porque a atrapalhada do juiz não muda o fato de que o Santos levou um baile de 3-0 dentro de campo. Mudando de assunto, no resto do mercado, o campeão russo Zenit pede um caminhão de dinheiro para vender o zagueiro Nino, o volante Wendel e o atacante Luiz Henrique, tanto para times brasileiros quanto para a Europa. Já no Brasileirão, Felipe Anderson se machucou e desfalca o Palmeiras. E o paraguaio Ramon Sousa teve uma lesão feia no tornozelo e corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. No meio disso tudo, o Vasco está tentando contratar o zagueiro Léo Duarte de graça, aquele que jogou no Flamengo e hoje em dia está na Turquia. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, a conclusão é muito simples. O futebol mudou de cara e virou um negócio de gente grande. Hoje, quem sabe cuidar do dinheiro, como o Flamengo e o Palmeiras, cria uma distância gigantesca dos outros e monta times imbatíveis. Do outro lado, os clubes que fazem contratos com pegadinhas, como o São Paulo fez com o Cali, ou que gastam o que não tem com salários astronômicos, como o Corinthians faz com o Memphis Depay, passam o ano inteiro sofrendo para pagar as contas e correndo risco na justiça. Fora de campo, a organização virou um segredo para ganhar os títulos. E você, o que achou dessa nossa resenha de hoje? O São Paulo deve dar um basta no Cauli para não pagar a fortuna de 12 milhões de reais? Deixa aqui nos comentários. E o Neymar merece vestir a camisa 10 na Copa do Mundo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Sem Clubismo Futebol Clube, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos. Eu agradeço, fico aqui, um grande abraço e fui!